Você sabia que existe uma doença que pode estar crescendo silenciosamente no seu intestino neste exato momento, sem que você sinta absolutamente nada? Você também sabia que essa mesma doença, que mata milhares de pessoas todos os anos, é completamente prevenível se você souber o que procurar e quando agir? Se essas perguntas te deixaram preocupado, ou se você nunca parou para pensar sobre isso, então você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto sério, mas que pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Dr. Fernando, médico especialista em coloproctologia, e há mais de 15 anos eu dedico minha vida a cuidar da saúde intestinal dos meus pacientes. Durante todos esses anos, eu vi muitas histórias que poderiam ter tido um final diferente, se as pessoas soubessem o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Por isso, decidi criar este canal, para levar informação de qualidade e confiável para quem mais precisa. Vocês, que estão na faixa dos 50 anos ou mais, e que merecem viver essa fase da vida com saúde e tranquilidade. Hoje, nós vamos falar sobre o câncer de intestino, mas não se assustem. Vamos falar de uma forma clara, sem termos complicados, e principalmente, vamos falar sobre como vocês podem se proteger. Porque a verdade é que o câncer de intestino é uma doença covarde, que cresce em silêncio, mas que pode ser vencida quando a gente sabe como identificá-la e como preveni-la. Meus amigos, eu quero começar contando para vocês uma verdade que talvez seja difícil de ouvir, mas que é fundamental que vocês saibam. O câncer de intestino é uma doença traiçoeira. Ele pode estar se desenvolvendo no seu corpo por meses, ou até mesmo anos, sem que você sinta qualquer desconforto, qualquer dor, qualquer sinal de que algo está errado. É como se fosse um ladrão silencioso que entra na sua casa sem fazer barulho e vai, aos poucos, roubando a sua bolsa externa. Mas eu não estou aqui para assustar vocês. Estou aqui para empoderá-los com conhecimento. Porque a grande verdade sobre o câncer de intestino é que ele é uma doença prevenível. Sim, vocês ouviram certo. Prevenível. E a chave para essa prevenção está em duas coisas muito importantes. Primeiro, conhecer os sinais de alerta que o corpo pode dar, mesmo quando a doença ainda está no início. E segundo, fazer os exames preventivos na idade certa, mesmo quando você se sente perfeitamente bem. A orientação mais importante que eu posso dar para vocês hoje é esta: não esperem os sinais aparecerem para se cuidar. A prevenção é sempre, sempre o melhor caminho. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que vocês conheçam os sinais que o corpo pode dar, para que possam agir rapidamente caso algum deles apareça. Agora, eu vou compartilhar com vocês os 5 sinais de alerta que indicam que é hora de procurar um especialista em coloproctologia urgentemente. Estes são sinais que o seu corpo pode estar dando para avisar que algo não está certo no seu intestino. Prestem muita atenção, porque reconhecer esses sinais pode fazer toda a diferença. O primeiro sinal são as fezes afiladas, ou em formato de fita. Vocês sabem como são as fezes normais, não é mesmo? Elas têm um formato mais arredondado, uma espessura normal. Mas quando há um tumor crescendo no intestino, ele pode estar diminuindo o espaço por onde as fezes passam, fazendo com que elas saiam mais finas, como se fossem uma fita ou um lápis. É como se fosse um cano que está sendo obstruído aos poucos. Agora, é importante que vocês saibam que nem sempre fezes afiladas significam câncer. Elas também podem aparecer quando a pessoa não está bebendo água suficiente ou não está comendo fibras o bastante. Mas, se isso persistir por mais de algumas semanas, é fundamental procurar um médico para investigar. O segundo sinal é a presença de muco ao defecar. O muco é uma substância que parece com clara de ovo ou com um catarro branco ou transparente
que pode aparecer junto com as fezes. Normalmente, o intestino produz um pouquinho de muco para lubrificar a passagem das fezes, mas quando há muito muco, isso pode ser um sinal de que há algo irritando o intestino, como um tumor. Claro que o muco também pode aparecer por outras razões, como pólipos, que são pequenos crescimentos benignos, ou doenças inflamatórias, como a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn. Intolerância ao glúten ou à lactose, e até, mesmo verminoses, podem causar muco nas fezes. Por isso, qualquer presença de muco que persista deve ser investigada por um especialista. O terceiro sinal, e talvez o mais alarmante, é o sangramento ao defecar. Meus amigos, eu quero ser muito claro com vocês. Qualquer sangramento que apareça nas fezes ou no papel higiênico deve ser investigado urgentemente por um especialista. Não importa se é pouco sangue, não importa se não dói, não importa se vocês acham que pode ser hemorroida. Todo sangramento merece atenção médica. Agora, é verdade que nem todo sangramento é câncer. Sangue vermelho vivo, por exemplo, geralmente vem de problemas mais próximos do ânus, como hemorroidas, fissuras anais ou pólipos. Já um sangue mais escuro, mais coagulado, pode indicar um problema mais para dentro do intestino, como um câncer mais proximal. Mas, independentemente da cor ou da quantidade, sangramento sempre merece investigação. O quarto sinal é a dor abdominal persistente que não melhora. Todos nós já sentimos dor na barriga em algum momento, não é mesmo? Pode ser algo que comemos, pode ser gases, pode ser estresse. Mas quando uma dor abdominal persiste por mais de 90 dias, mesmo depois de exames como tomografia não mostrarem nada óbvio, isso pode ser um sinal de que há uma lesão crescendo no cólon. É uma dor que não tem uma causa aparente, que não melhora com remédios comuns e que insiste em ficar ali, incomodando. Essa persistência é o que deve chamar a atenção de vocês. O quinto sinal são as mudanças no hábito intestinal que persistem por mais de algumas semanas. Isso inclui diarreia que não passa, prisão de ventre que não melhora, ou uma alternância entre os dois que não existia antes. Se vocês sempre tiveram um ritmo intestinal regular e de repente isso muda e a mudança persiste, é importante investigar. Agora, depois de falar sobre os sinais de alerta, eu quero compartilhar com vocês a dica mais importante de todas, aquela que pode literalmente salvar a sua vida: a colonoscopia. Este exame é, sem exagero, um salvador de vidas. A colonoscopia é um procedimento que permite ao médico examinar todo o intestino grosso, o reto e a parte final do intestino delgado, usando uma câmera pequena e flexível. Mas o que torna a colonoscopia tão especial não é apenas a capacidade de ver o que está acontecendo dentro do intestino. O que a torna realmente poderosa é a capacidade de remover pólipos durante o próprio exame. E por que isso é tão importante? Porque os pólipos são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Eles são como pequenos crescimentos que podem, com o tempo, se transformar em câncer. Mas quando removemos esses pólipos durante a colonoscopia, estamos literalmente prevenindo que o câncer se desenvolva. É como se estivéssemos cortando o mal pela raiz. A recomendação médica atual é que todas as pessoas façam a videocolonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo que não sintam absolutamente nada, mesmo que se sintam perfeitamente saudáveis. Por quê? Porque, como eu disse no início, o câncer de intestino é silencioso. Ele não avisa quando está chegando. E aos 45 anos, já estamos na faixa de idade em que o risco começa a aumentar. Para aqueles que têm histórico familiar de câncer de intestino em parentes de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos ou filhos, a recomendação é começar ainda mais cedo, aos 40 anos. Isso porque a genética pode aumentar o parentodintumiário, risco, e a prevenção precisa começar mais cedo. Mas independentemente da idade,
Se vocês apresentarem qualquer um dos 5 sinais de alerta que eu mencionei, a colonoscopia deve ser feita imediatamente. Não esperem. Não deixem para depois. Não tenham medo do exame. Hoje em dia, a colonoscopia é um procedimento seguro, confortável e que pode ser feito com sedação, para que vocês não sintam qualquer desconforto. Meus queridos amigos, eu sei que falar sobre câncer pode ser assustador. Eu sei que às vezes preferimos não pensar nessas coisas. Preferimos acreditar que com a gente não vai acontecer. Mas a verdade é que o conhecimento é a nossa melhor arma contra qualquer doença. E quando se trata do câncer de intestino, nós temos uma vantagem enorme. Ele é prevenível. Não deixem o medo impedir vocês de se cuidar. Não deixem a procrastinação roubar a oportunidade de viver muitos anos com saúde e qualidade de vida. Se vocês têm mais de 45 anos e nunca fizeram uma colonoscopia, marquem uma consulta com um coloproctologista. Se vocês têm histórico familiar, não esperem chegar aos 45. E se vocês notaram qualquer um dos sinais que eu mencionei, não esperem nem mais um dia. Lembrem-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. E no caso do câncer de intestino, a prevenção pode ser a diferença entre uma vida longa e saudável e um tratamento complexo e doloroso. Vocês merecem viver essa fase da vida com tranquilidade, sabendo que estão fazendo tudo o que podem para se manter saudáveis. Cuidem-se, façam os exames e lembrem-se, a sua saúde é o seu bem mais precioso. Não deixem que nada a ameace quando vocês têm o poder de protegê-la. Se este vídeo foi útil para vocês, se ele esclareceu dúvidas ou se vocês acham que pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhem com seus familiares e amigos. A informação de qualidade pode salvar vidas e vocês podem ser os responsáveis por levar essa informação para quem precisa. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e fiquem sempre por dentro das nossas conversas sobre saúde. Aqui, vocês sempre encontrarão informações confiáveis, baseadas na ciência e na experiência médica. Um forte abraço, cuidem-se muito e até o nosso próximo vídeo.